Boa noite. O nosso programa Gestão está de volta neste ano de 2015 e para iniciar esse nosso bate-papo de toda semana, nós convidamos uma ex-aluna minha e proprietária de um site que vende bijuteria, a Jennifer Clabundi. Boa noite, Jennifer. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Jennifer, é o seguinte, como é de praxe aqui no nosso programa, nós normalmente conversamos um pouco sobre a história da pessoa, tentar entender o que levou ela a chegar a montar o seu próprio empreendimento. E é interessante que você é bem novinha, né? Bem nova. Então, por ser nova, mais um desafio ainda. Sim. Quem é a Jennifer, para a gente conhecer um pouquinho da tua história? Bom, eu tenho 21 anos, me formei no ensino médio em 2011 e já ingressei na faculdade, né? Em 2014 agora, então, me formei em gestão de recursos humanos aqui na casa, Univates. E eu trabalho, então, no site de bijuterias. Em 2013, nasceu a Biju Geral, né? Quando eu e meu pai decidimos, então, criar alguma coisa diferente. Tu teve alguma experiência anterior em termos de emprego ou tu já foi direto ser empresário junto com teu pai? Tive, sim, uma experiência anterior de 5 anos, também no e-commerce. Ah, trabalhaste numa empresa de e-commerce. Pode falar um pouquinho, não precisa nem citar qual empresa, mas o que mais ou menos tu fazia nessa área? Comecei do básico. Realmente, quando eu tinha 16 anos, procurei um emprego, meu primeiro emprego, então, até meus 18 anos, 19, eu fiquei na parte mesmo burocrática, operacional, né? A parte de separação de pedidos, né? Bem operacional mesmo. Depois foi... Desculpe. Qual era o ramo dessa empresa? Também de acessórios. Também de acessórios. Ah, legal. Uhum. E fui crescendo dentro da empresa, né? Tendo mais conhecimento. Uhum. E isso já te deu a bagagem e te despertou a vontade de ser empreendedora, de montar a própria empresa. Com certeza. Eu, infelizmente, não deu certo lá, né? Mas tive a vontade, sim, de empreender, fazer alguma coisa diferente, né? Com certeza, hoje, o que eu e meu pai criamos tem algo familiar, alguma coisa diferente, né? Nós trabalhamos com produtos, uma linha mais acessível, né? Isso. E o legal é o seguinte, né? Essa tua experiência te provocou, não sei se tão infelizmente, né? Na realidade, felizmente, porque você acabou se tornando uma empresária junto com teu pai. O que fez despertar essa vontade de criar a Biju Geral? Eu gostava muito de fazer o que eu fazia, no caso, né? Eu gostava muito daquilo. E a maneira com que os clientes chegam... A gente tem uma mão de obra muito grande em um site, na verdade, né? Pelo menos no ramo que eu tenho, sim. Por exemplo, a gente tem que bater a foto, trabalhar a foto, né? É muita mão de obra. E na finalização, quando a gente empacota o pedido, enviar essa mercadoria para o cliente e quando ele recebe lá depois de tantos dias pelos correios, porque eu posso enviar um pedido para Roraima que demora de 10 a 15 dias para chegar lá, e eles te retornar um e-mail dizendo que chegaram as peças lindas, mais lindas do que como eles esperavam, é muito, muito prazeroso para nós. Né? Ou seja, é uma logística grande. Sim. Porque a gente pode, olhando assim o site, muitas vezes não imagina o que tem por trás. E o legal desse programa é que eu quero explorar um pouquinho e conversar contigo sobre isso. O lado empreendedor, né? Uhum. Teu empreendedorismo. E de outro lado também esse desafio que é você suportar tudo isso. Porque nem tu disse, tem toda a parte aí de imagem que tem que ser bem feita para atrair o cliente. Sim. Tem toda a parte de pedido e gestão disso. Tem a parte da entrega, tem o pós-venda, que é saber se o cliente está satisfeito ou não. Quer dizer, tem uma série de ações aí que certamente demandam um tempo muito grande. Uhum. E é o que a gente vai explorar um pouquinho. Mas antes disso, vamos aproveitar e vamos conhecer um pouquinho mais sobre o que é esse tal de e-commerce, né? Como é que funciona esse comércio eletrônico no geral, né? Então, a nossa reportagem hoje do programa vai ficar em cima do e-commerce. E depois nós voltamos com a Jennifer para conversar um pouquinho mais de como funciona a Biju Geral e quais são os desafios que ela tem. Vamos à nossa reportagem. O fotógrafo Thiago Bortolotto faz diversas compras pela internet. Ele prefere as lojas online por poder fazer as compras em qualquer lugar e pelo valor que, segundo ele, normalmente é bem menor. Com certeza pelo fato do preço, né, ser bem mais acessível, né?
Fazem em torno de uns 4 anos já que eu venho comprando produtos de menor valor, né? No caso de até R$80 eu venho testando, né? E agora, a partir do ano passado, já consegui comprar produtos de R$2.000, já que eu vejo que chega com segurança, né? O prazo também de entrega é bem mais rápido, né? Porque às vezes na loja não tem o estoque, daí tem que ficar esperando, né? E o valor realmente é bem mais barato, mais em conta, né? Da mesma forma que o Thiago, Giovanni, estudante do 7º semestre de design, também comenta sobre a vantagem do preço mais baixo. Eu compro faz uns 4 anos. Eu compro bastante seriados, filmes e eletrônicos, que é mais em conta. Por exemplo, eu encontro numa loja... Eu vou sair para pesquisar em lojas físicas, o valor tá, por exemplo, 3.000. Eu vou pesquisar na internet, o valor tá 1.500. Então tem a questão do frete, que também é gratuito em valores elevados. Então tá mais em conta comprar na internet. Entre as dicas para evitar lojas não confiáveis é pesquisar o nome da empresa no site Reclame Aqui para ver se tem reclamações. Ainda pode se perguntar para amigos que já fizeram compras pela internet. O Giovanni dá mais uma dica. O pessoal tem que procurar primeiro no Google, botar o nome da loja e perguntar em fórum se é confiável. Aí o pessoal vai responder se sim. Atitudes como essas são as mais recomendadas para quem quer fazer uma compra segura na internet. O Procon de São Paulo ainda elaborou uma lista de 463 sites brasileiros que devem ser evitados nas compras pela internet. Na página inicial do site procon.sp.gov.br tem um link Compras Evite esses sites. Basta clicar e conferir a lista. Bem, de volta na nossa reportagem, vamos para o nosso intervalo e depois vamos falar um pouquinho mais com a Jennifer sobre como é que funciona o dia a dia do site Biju Geral. De volta do nosso intervalo, hoje recebendo a empresária Jennifer Calabundi, dona do site, sócia proprietária do site Biju Geral. E hoje é interessante porque nós estamos recebendo uma pessoa bem jovem, né? Uma ex-aluna, uma egressa nossa aqui do curso de Tecnologia em Gestão de RH e que já é empresária, junto com seu pai, tem uma empresa que não é muito comum, né? Que é uma empresa de e-commerce, de comércio eletrônico, que atua no ramo, no segmento de bijuterias em geral. Jennifer, quando é que nasceu a Biju Geral? Um pouquinho dessa história do nascimento da Biju Geral. Dificuldades, como é que se montou essa empresa? A Biju Geral nasceu em 2013, como comentei anteriormente, despertou a curiosidade em fazer alguma coisa diferente. Junto ao meu pai, então, a gente criou a empresa. No início, a gente teve uma certa dificuldade em encontrar profissionais na área de site e-commerce aqui na região. A gente contratou uma empresa e, infelizmente, em 10 anos a gente teve que romper o contrato por uma dificuldade de finalização de compra. Os clientes tentavam entrar no site, conseguiam entrar, na hora de finalização do cadastro ou até mesmo da compra, barravam e não conseguiam finalizar, dava página de erro ou a página não carregava. Com isso a gente perdeu muitas vendas e muitos clientes também, né? E aí a gente teve que achar uma outra plataforma urgentemente, né? Onde hoje a gente trabalha com uma plataforma de uma empresa de São Paulo. E essa sim, graças a Deus, deu tudo certo. E a gente recebe, inclusive, elogios da transação, que ocorre tudo certo. E o interessante é o seguinte, né? Mal começou a empresa, já deu problema. A primeira. Uhum. Quer dizer, isso é muito comum quem trabalha na área de tecnologia da informação, porque há uma característica muito forte. As tecnologias hoje já estão disponíveis, mas nem sempre elas conseguem te dar o suporte necessário. Uhum. Né? Então, vocês já vivenciaram isso. Sim. E aí, como é que foi? Como é que foi para divulgar a empresa? Como é que foi para fazer com que essa empresa se tornasse conhecida? A gente trabalha bastante com anúncios no Google, né? Como se trata de alguma coisa virtual, é muito importante esse tipo de anúncio. E fanpage também. Funciona? Se fala muito essa questão de você, às vezes, página patrocinada, coisas tipo assim, né? Anúncio patrocinado. Funciona legal isso? Dá bons resultados? Trabalhar de uma forma correta funciona. O que seria trabalhar de uma forma correta? Tem que fazer anúncios focados para realmente
o produto que tu quer vender, para o cliente que tu quer atingir. Aí funciona. Dá um exemplo para nós, assim, por exemplo. A gente pode ver o que Por que exemplo, é um... agora está chegando o inverno, né? Certo. Nós vendemos bastante lenços e pashminas. Fazer uma campanha e um anúncio especialmente para lenços e pashminas, eu sei a região que a gente vende, por exemplo, Rio Grande do Sul. Fazer uma campanha não para o Brasil inteiro, e sim uma campanha de pashmina para o Rio Grande do Sul, uma região mais focada. Aí funciona. Se ampliar muito, acaba não pegando nenhum cliente específico. Ou seja, o que tu coloca, e é muito importante quem trabalha na área comercial, sabe, a questão da segmentação, seja ela em termos de campanha, como é o caso, seja ela em termos de foco de cliente, para poder realmente atender aquele cliente. Sim. Então, essas campanhas produzem resultado. Tu tem algum exemplo assim que possa mostrar, de repente de fora aqui do Rio Grande do Sul, sei lá, São Paulo, Nordeste, que de repente teve um resultado que até surpreendeu vocês? Uma campanha, uma vez feita para Minas Gerais, gerou um resultado, por exemplo, uma campanha bem simples, mas que a gente fez para uma cidade específica, na fanpage foi nesse caso. E eu levei 3 minutos para fazer uma campanha, já gerou uma venda de R$ 1.200, né? Poxa. Então foi muito interessante. E cada vez eu estou explorando mais cidades para fazer a campanha. E aí vem uma pergunta, né? A maioria dos teus clientes são do Sul ou não? Não. Eu tenho poucos clientes no Sul mesmo, mas é Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. O que o nordestino compra? Ou a nordestina compra? O nordestino compra mais colar. Produtos em geral com miçanga, produtos amadeirados. Essa é uma característica de lá? Características do norte. E o carioca, ou a paulista, por exemplo? Compro mais pulseiras e brincos. Dá para diferenciar claramente isso? Muito. Em geral, nós vendemos brinco, é o que mais se vende, né? Mas no Rio Grande do Sul a gente vende mais produtos específicos, por exemplo, mais sofisticados. Cintos, lenços, pashmina, isso é um tipo de lenço muito vendido, né? Que é a tendência agora para o inverno de 2015 também. E essa parte de retaguarda, como funciona? Você tem aí um estoque, você intermedia? Como é que funciona isso? Você compra e depois vende ou você tem o mostruário e a partir do pedido você dispara todo o processo? Como é que funciona? Nós temos o estoque e nossa empresa se localiza ali em Estrela, na cidade de Estrela. Nós temos o escritório, então, com todo o nosso estoque que está no site, nós temos ali na empresa. Se, por exemplo, uma cliente quiser 300 lenços do código tal e ela fizer a compra no site, com certeza nós vamos ter esse estoque ali na empresa. Todos os produtos, todas as quantidades que estão no site, nós temos elas em estoque na empresa. Existe algumas vezes algum pedido meio doido assim? Quero 10 mil unidades de uma coisa? Sim, bastante empresas compram lenços aqui do Rio Grande do Sul. Isso até aconteceu semana passada. Uma empresa grande compra para uniforme lenço e aí elas querem, por exemplo, 100 unidades do mesmo lenço. Uma pashmina cinza. Ocorreu isso semana passada. E aí ela compra só isso e a gente envia tranquilamente. E aí, às vezes, não tendo estoque, você acaba solicitando ao teu fornecedor que te cubra essa diferença, né? Isso, mas daí eu informo o cliente porque daí demora uns 4 dias úteis a mais do que o normal. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Bem, nós temos a retaguarda, que é a questão do estoque, e outra questão é a entrega do produto. Como é que funciona isso? Qual é o prazo médio de entrega e como é que controla essa entrega também? Isso depende muito de região e da forma de envio também. Nós trabalhamos com uma forma de entrega pelos correios, né, porque é mais eficaz e segura. E aí tem a forma de envio PAC e SEDEX. PAC depende muito da região. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul demora de 3 a 5 dias ou até 7 dias úteis. Isso contando de segunda a sexta. SEDEX demora em torno de 1 a 3 dias para qualquer região do Brasil, né? Mas também é um valor um pouquinho maior. Se eu entrasse agora no site e tivesse interesse em determinar, como é que eu pago? Boleto, cartão? Você tem uma extensa opção para o cliente ou é mais fechado?
Sim, nós entrando no site, faz o cadastro com os dados corretos, aprova no mesmo momento, pode já escolher as mercadorias, né? Escolhendo as mercadorias para finalizar a compra, escolhe a forma de pagamento. A forma de pagamento que nós temos, então, seria depósito bancário, nos envia o comprovante em seguida, a gente localiza tranquilamente em 12 horas úteis. Seria boleto bancário e também pelo PagSeguro, a empresa do UOL, né? Que a gente consegue parcelar em até 18 vezes e atende inúmeros cartões, inúmeras bandeiras. Bem, nesse bloco nós exploramos um pouquinho mais a experiência e o conhecimento da Jennifer, principalmente nessa questão mais operacional, né? De como funciona e das características. Vamos fechar o nosso segundo bloco, depois voltamos para falar um pouquinho mais sobre aspectos gerais, né? Já que a Jennifer está atuando nesse segmento, se ela pode nos auxiliar em termos de conhecimento do que se espera para 2015 nesse segmento que ela atua. Vamos para o nosso intervalo. Bem, no nosso último bloco desse primeiro programa de 2015, recebemos a senhorita Jennifer Clabundi, que trabalha com e-commerce de bijuterias, né? Ela possui o site Biju Geral, é www.bijugeral.com.br, é isso? Isso mesmo. Jennifer, um pouquinho mais sobre essa parte operacional. Quantas pessoas trabalham contigo? Como é que funciona a retaguarda em termos físicos? Quantas pessoas? Teu pai trabalha contigo, não trabalha? Como é que funciona? Sim, nós somos entre 3 pessoas. E quando vem a mercadoria para nós desempacotar, codificar, tirar fotos, aí a gente ainda pega pessoas para trabalhar temporariamente com nós. Mas a nossa empresa hoje é em 3 pessoas. 3 pessoas. E essas 3 pessoas dão conta de que volume? Como é que faz? Eu, Gerson, posso comprar? É mais pessoa física? É mais pessoa jurídica? Como é que funciona isso? Como é que funciona para eu comprar? Tem pedido mínimo? Um pouquinho desse processo aí para nós. Sim, nós temos hoje um pedido mínimo de R$100 e para compras acima de R$170 a gente ainda oferece frete grátis para todo o Brasil, né? É um diferencial nosso. E o pedido mínimo, nós devemos pelo menos perceber que é uma quantidade para revender, pois nós hoje, nosso público seria lojistas e revendedores. Dentro disso, você comentou uma coisa, esse é o nosso diferencial. Tem muitas empresas atuando nesse setor. Imagina, uma empresa aqui em Estrela, Rio Grande do Sul, vendendo para todo o Brasil, né? Sim. Você falou Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. Quer dizer, tem capacidade de realmente se diferenciar dessas outras? Porque, às vezes, a questão da logística, eu estando mais no centro do Brasil, seria, a priori, mais fácil. Isso não é empecilho, então? Não é empecilho, porque o transporte, em geral, é mais ou menos a mesma coisa, o que vai alterar 1, 2 dias. Então, o pessoal procura mesmo o produto diferenciado, onde é melhor atendido, e esse diferencial a gente está procurando. Como é que você sabe que esse é um diferencial? Tu faz um acompanhamento, esse pós-venda, como é que tu mede o nível de satisfação do teu cliente? É muito gratificante a gente receber elogios via e-mail ou receber um telefonema. A pessoa vai ligar lá do Nordeste só para dizer: gostei muito das mercadorias, elas chegaram tudo certinho e em breve farei uma nova compra, porque os meus clientes estão gostando muito do teu produto em especial, né? É muito gratificante isso e com isso a gente consegue ver que a gente está tendo um diferencial de produto. E essa recompra, qual é a tendência para esse ano? Né? Você comentou uma coisa a respeito desse diferencial, que está obtendo bons resultados. Como é que está para esse ano? Se fala muito que é um ano complicado e tudo mais. Na tua perspectiva, dentro do teu negócio, da tua empresa, até agora, tu já sentiu alguma questão de crise ou não? Como é que está o desempenho? O desempenho vem crescendo desde quando surgiu a empresa, né? A gente procura crescer gradativamente, claro, né, conforme o possível. Do primeiro ano para o segundo ano, a gente teve um aumento de 35%, mais ou menos, que acredito que seja razoável. Agora, para 2015, a gente pretende aumentar as vendas também. Uma das grandes discussões que se tem, e isso faz com que os sites de e-commerce muitas vezes são questionados,
é se dá lucro, se dá resultado. Às vezes você tem bastante investimento, mas empata, às vezes até dá prejuízo e às vezes leva muito tempo. Já está começando a se tornar um bom negócio o site de vocês? Eu não vou dizer que no início deu lucro, porque daí eu vou mentir. No início, acho que toda empresa é difícil de se inserir no mercado, né? Realmente foi um investimento grande, mas com certeza agora o retorno que a gente está tendo já está muito bom. Porque um passo muito comum na área de site de e-commerce é a possibilidade de, em crescendo, você ter sócios, angels, né, como a gente usa muito o termo, de investidores em geral. Né? Isso é bastante comum. Claro, ainda vocês estão mal nos primeiros passos, mas é muito comum isso. Há uma perspectiva, de repente, de se pensar num plano de negócios voltado para fazer essa startup decolar aí, ou ainda é um pouco prematuro para tudo isso? Eu acredito que seja um pouco prematuro. A gente vai gradativamente, conforme for indo, a gente vai acrescentando novos produtos, novos diferenciais, né? Conforme... E aí uma coisa interessante também, você colocou na questão de bijuterias. Vale a pena, de repente, pensar em ampliar o leque, já que tu tem uma carteira de clientes que começa a ser cativa. E como tu já conhece um pouco, será que é interessante entrar em algum outro segmento? Ou vamos afunilar cada vez mais e explorar esse mercado primeiro na questão de bijuterias? O que você acha? Já pela tua experiência, que tu notou que o importante é ter essa boa estrutura, essa boa logística de retaguarda aí, né? Sim, acredito que poderia ser uma possibilidade novos produtos, mas por enquanto seria mesmo bijuterias e acessórios. Dentro dessas expectativas que a gente sempre coloca, que eu acho que é importante, o que tu diria que é o grande desafio hoje da tua empresa, da empresa que vocês têm, tu e teu pai? O que seria o grande desafio hoje, 2015, 2016, daqui para frente? O que seria o grande desafio? Eu acho que não seria grande desafio. O único desafio que teria, que não seria muito, porque uma pequena porcentagem da população ainda nos dias de hoje tem um receio de comprar pela internet, né? Então, passar total confiança para o cliente. Às vezes eles ligam pedindo se por acaso a mercadoria vai chegar certinho, se não tem problema nenhum. E passar essa confiança para o cliente seria algum desafio. Mas as pessoas vêm tendo essa credibilidade cada vez mais. Na verdade, tu tem qualquer produto que tu quiser na palma da tua mão, né? Um smartphone, alguma coisa. E as vendas pelo smartphone vêm aumentando cada vez mais. Então, eu acredito que esse desafio logo vai se extinguir. Falamos de flores até agora. E já apareceu algum espinho? Alguma vez já você acabou tendo que se incomodar ou tendo que realmente intervir? Isso também acontece. Às vezes o cliente reclama, eu não recebi, vocês prometeram uma coisa, não era bem isso. Como é que funciona essa parte de reclamação para a empresa? Às vezes tem reclamação, sim, de o produto não chegar, o objeto, né, que eles pediram não chegar no tempo, o prazo, na verdade, que foi informado. A gente tem um cálculo que os Correios nos informam de que vai chegar em tantos dias e às vezes pode acontecer de atrasar. Mas a gente tenta postar o produto nos Correios o mais rápido possível, né? Nós temos um prazo aí de 24 horas. Então, mais que isso, nós vamos nos ver com o cliente, né? O cliente entra em contato, a gente vai ter que ressarcir ele. Caso contrário, a gente faz o que a gente pode para intermediar a empresa dos Correios com o cliente. Mas a gente não tem muita coisa o que fazer, porque realmente no final de ano teve muita demanda, atrasou algumas mercadorias. E, de certa forma, também tem essa questão de você fazer o que a gente chama de follow-up, né? Você acompanhar o pedido. É contatado com cada cliente ou isso é só através de alguma amostragem que vocês fazem esse controle? Todos os clientes é feito um pós-venda com eles ou como é que funciona essa parte? Na finalização da compra, aparece o valor do frete e os dias que é para chegar a mercadoria na casa do cliente com o endereço que foi informado no cadastro.
A gente tem um código de rastreio. Quando é postada a mercadoria no programa em que a gente tem na empresa, que é dos Correios, eles nos informam um código de rastreio. Esse código a gente manda para o cliente para ele mesmo poder monitorar a sua mercadoria no site dos Correios, né? Então, ele mesmo pode fazer esse controle. Mas sim, quando a mercadoria é entregue, a gente entra em contato com ele, pedindo se chegou tudo certo, o que aconteceu, e a maioria das vezes é um retorno muito bom. Legal. Vamos agradecer a Jennifer, né? A Jennifer Clabundi, que é sócia proprietária do site Biju Geral. Agradecer a presença dela e dizer que esse ano a gente tem uma expectativa bem interessante de ter cada vez mais empresários da nossa região e até de fora, né, falando, comentando e discutindo um pouco sobre essa questão do mercado, né? Essa parte de gestão, e é isso que o nosso programa se propõe. Jennifer, de novo, muito obrigado e boas vendas, né? Obrigada. Saúde e sucesso para todos nós e até o próximo programa.